o outro trabalhava dentro desses pressupostos mais teóricos. Então, a gente tem essas duas vertentes que vão contemplar a situação. O que a gente precisa entender? Mesmo o professor sendo coautor, mesmo essa criança, adolescente ou adulto, enfim, né, o indivíduo chegando para a gente com uma certa bagagem, mesmo eu tendo um mediador que vai nos auxiliar dentro dessa construção, ainda assim, eu tenho que ter em mente que o aparelhinho que vai, como eu posso dizer, o aparelhinho que vai juntar todas essas conexões, que vai dar forma para esse contexto e que vai expor aquilo que houve de compreensão, ele tem uma determinada formação, ele tem uma determinada funcionalidade e a gente tem que respeitar isso de alguma forma. Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Então, 2 pressupostos básicos. Somos coautores, estamos na mediação, o sujeito tem as suas características e ele tem as suas funcionalidades já pré-determinadas de alguma forma. Tudo bem? Então, a gente vai para o próximo agora. E aí começa o enrosco da vida de vocês que vocês amam, tá vendo? É assim, ó. Simples assim. É só dar esse bando de nome aí e fica tudo certo, né? Mas eu vou tentar focar agora um pouquinho na minha, né? Numa coisinha que eu tenho aqui comigo no consultório, que normalmente eu explico isso para a galera que eu estou dando a devolutiva ou que a gente faz algum tipo de trabalho diversificado. Se vocês não estiverem enxergando direitinho, vocês me avisam e eu vou posicionando isso melhor na câmera, tá? Quando a gente fala desse desenvolvimento cerebral, a primeira coisa que eu tenho que entender é que esse cérebro, na verdade, ele não nasce pronto. Então, dependendo da minha estimulação, né, e de toda a construção que ele tem, né, de neurodesenvolvimento, a gente pode chegar a determinados patamares de pré-habilidades ou não. Isso não significa que mesmo que eu tenha, de repente, alguma defasagem, alguma dificuldade, que eu não vou poder superá-la de alguma maneira. Por isso que existe o que a gente chama de neuroplasticidade. Que significa o quê? Eu vou tentar reconfigurar essas áreas que não estão tendo a atuação tão bacana assim, para essa área criar mais potência ou para uma área similar que possa, né, assumir tal função. Então, se a gente for pegar o desenvolvimento do cérebro desde o bebezinho quando nasce até a fase adulta, né, porque daí a velhice a gente entra num outro estágio, que é na verdade um declínio dessas funções, a gente vai entender assim, o nosso cérebro, ele vai se desenvolver, cérebro não, né, os neuropsicólogos, neuropsicopedagogos querem matar a gente quando a gente fala cérebro, é o encéfalo. Mas é mentira, eu vou falar cérebro porque é mais rápido e eu vou esquecer de falar o termo técnico, então a gente vai continuar como cérebro. Ele vai se desenvolver de trás para frente. Então, se a gente for pegar a nossa cabecinha, ele começa a desenvolver daqui de trás, que é o cerebelo ou minicérebro, e a função que vai ser estabelecida por último é essa parte aqui da frente, que a gente vai chamar de córtex pré-frontal. Então, eu tenho etapas de desenvolvimento até que esse cérebro esteja bonitinho e prontinho para assumir funções cada vez mais difíceis. Então, isso é o primeiro passo. E aí, o que eu falei que eu ia trazer para vocês é mais ou menos assim, ó. Uma criança de 0 a 6 anos vai ter o cérebro assim, ó. Acho que posicionou bonitinho para vocês verem, né? Então, a gente começa o estágio até a educação infantil com o cérebro da criança deste jeito. A partir dos 6 anos e meio, 7 anos, até a nossa vida adulta, esse cérebro sai dessa funcionalidade para essa daqui, ó. Deu para ver a diferença? São regiões muito menores, que na verdade atuam mais com a mais com a captação desses estímulos do ambiente, né? Então eu tenho a parte motora, ao contrário, aqui. Eu tenho a parte motora, eu tenho a parte visual, eu tenho a parte de tônus, toda essa parte funcional do cérebro. Quando eu venho para cá, essa área aqui, ó, ela passa a ser a área mais sensorial. Estou bem de lateralidade, hein? Tô fazendo movimento espelhado e não tá tão ruim assim, né? E por último, a gente vem para esse córtex pré-frontal, que na verdade vai ter essas funções mais específicas. Então, ele sai disso daqui para a gente trabalhar com isso daqui. E aí, quando a gente chega nesse carinha aqui,
eu continuo com essa parte de tônus de vigília, eu continuo com essa percepção sensorial, eu já tenho a questão, né, da parte límbica do processo, que é trabalhar com as emoções, até chegar à parte de planejamento e execução. Isso daqui, por mais bonitinho que seja no desenho, é uma encrenca danada para ele chegar onde ele tem que chegar. Né? Então, casos específicos que a gente escuta hoje em dia. A criança ela tem um transtorno de neurodesenvolvimento, que é o TEA, o transtorno do espectro autista. A gente tem as crianças chegando na escola com transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, ou com relação ao quadro de atenção, ou com relação ao quadro de hiperatividade e impulsividade, ou quadro combinado. O que acontece? Essa parte aqui, ó, quando começa realmente a criar as redes, ela acaba tendo, eu vou chamar de falha de conexão, mas eu vou explicar, tá? A transmissão das informações, elas acabam tendo variáveis que fogem ao nosso controle, que fogem à nossa vontade. Né? Por isso que, na maioria das vezes, se a gente for pegar o âmbito escolar em si, a gente tem uma diferença muito grande do que é uma criança no infantil e no que é a criança no ensino fundamental. Parece que todas as crianças de 5, 6 anos resolvem ficar agressivas, não é assim? E bate, joga as coisas, e não quer mais, e reclama, e bate de frente. Por que isso acontece? Porque essa passagem de desenvolvimento para as funções executivas, que são essas funções aqui da frente, eles estão em auge. Né? Se eu não tiver um trabalho bonitinho, redirecionado para que isso aconteça da melhor forma possível, essa parte que é o centro emocional, que é o sistema límbico, se ele não tiver essa atuação mais organizada, ele vai desorganizar esse planejamento. E aí, se a gente for pensar, o que acontece? Uma criança com TDAH, por exemplo, ela é impulsiva, ela tem dificuldade de planejamento, ela tem a base de regulação emocional dela um tanto quanto alterada, por isso que são mais explosivos, por isso que são mais intensos, e a parte de coordenação motora dela também tem uma certa defasagem. Por quê? Porque essas áreas estão interligadas. E aí, na escola, muitas vezes, a gente pega assim, a criança ela não está conseguindo ser alfabetizada. O que a gente vai fazer? A gente vai pôr essa criança direto num reforço para alfabetização? Não sei. De repente, se essa criança tiver a parte psicomotora dela comprometida, lembra que eu falei que é de trás para frente? Se eu tiver essa parte psicomotora aqui comprometida, talvez para eu chegar nessa consciência fonológica, para eu chegar nessa escolha de quais são as letrinhas a serem utilizadas, não vai adiantar. E aí eu preciso trabalhar lá atrás para ir conseguindo melhores resultados aqui na frente. Tem criança que é imatura, que são aquelas mais bebezonas. Aí chega para a gente e fala assim, olha, está com dificuldade no processo de alfabetização. É a alfabetização em si? Talvez não. Talvez o centro emocional dela, que é esse sistema límbico, não esteja lidando ainda com esse processo de maturação dentro das relações, e isso interfere indiretamente e diretamente falando nesse processo de aprendizagem. Então, quando a gente fala de neuroeducação, é a gente entender que esse serzinho que existe aqui, que habita em nós, ele tem uma função muito específica. Ele trabalha de uma forma muito orientada e organizada. E se, de repente, o que a criança está me repassando, que o adolescente está me repassando, ou o adulto, enfim, qualquer sujeito que seja, uma ação que esteja nos chamando a atenção, eu preciso tentar entender se dentro dessa funcionalidade tem alguma coisa em específico que pode estar movimentando isso de uma outra maneira. Tudo bem? E aí, assim, ó, seria humanamente impossível eu explicar para vocês a teoria desse cara chamado Alexander Luria em 1 hora, que fosse só para ele, tá? Então, o que eu oriento vocês? Lá no final dos slides, eu vou deixar 2 livros, que foram os livros que eu usei de apoio para fazer esse material, para explicar isso para vocês. O que eu preciso saber dele? Ele vai falar exatamente dessa construção do cérebro que eu mostrei para vocês. Então, na teoria luriana, do amigo do Vygotsky, que eu falei para vocês lá no começo, o cérebro ele vai ter 3 unidades funcionais. E aí dá para ver na imagem. Tem a unidade 1, que é esse minicérebro, ou cerebelo. Eu tenho a unidade 2, que é essa parte mais parietal e mediana do cérebro. E eu tenho essa unidade 3, que é essa parte mais frontal. Resumo da ópera.
Eu trabalho habilidades motoras, de sono, de vigília, de regulação, tudo que é uma parte orgânica do sujeito, para ele começar a captar esses estímulos do ambiente e ele conseguir decodificar isso, e ele conseguir entender o que está acontecendo, para só depois eu conseguir me organizar e fazer com que aquilo aconteça da forma que precisaria acontecer. Então, são 3 unidades funcionais. Um aqui atrás, 2 aqui no meio e o terceiro aqui na frente. Elas são interligadas. Se a gente for pensar no desenvolvimento como um todo, né, a criança ela primeiro aprende a andar ou fazer uma frase muito completona? Número 1 ou número 2? Número 2. Ela primeiro vai andar, ela primeiro vai engatinhar, ela primeiro vai pegar as coisas e colocar na boca. Por quê? Porque o auge do negócio está acontecendo aqui atrás. A partir do momento que ela tem domínio sobre essa estrutura de corpo dela, que ela começa a se deslocar, que ela começa a pegar as coisas, que ela começa a fazer a gente de bobo jogar as coisas para a gente pegar para ela, e ela entende assim, então quer dizer, se eu jogo, você pega, né? Então, o banheiro. Quem está na época do desfraude sabe muito bem disso. A gente pode estar fazendo o que for. Se a criança apontou e deu um sinal de que quer fazer alguma coisa no banheiro, a gente para tudo e vai atrás dela, né? Então, ela vai interagindo com a gente, ela vai percebendo esse ambiente, ela vai entendendo que é um determinado som, ela já sabe quando alguém está chegando em casa ou não, né? Ela já consegue entender o timbre da voz da gente, se está tudo bem ou se não está tão bem assim. Ela consegue olhar, entender se a gente está bem ou não, se esse neurodesenvolvimento for dentro, né, da escala que é esperada, vamos dizer assim, para esse período. Então, neste momento que ela consegue decodificar essas coisas, a gente está falando dessa unidade 2. Ela começa a querer desenhar mais, ela começa a querer assistir 15 vezes o mesmo desenho, para ela ter previsibilidade de cenário. Tanto é que a criança gosta de assistir a mesma coisa, por quê? Porque para ela é super agradável entender qual é a próxima fala, o que vai acontecer, que personagem que vai aparecer. Por quê? Porque esse centro perceptivo aqui, literalmente, está no auge de formação. Para só depois ela entrar na fase dos porquês, ela já explicar para você o que ela quer fazer e o que ela não quer fazer, ela começar a ter comportamentos diferentes de quando ela era pequenininha, e aí a gente fala assim para ela, nossa, era tão bonzinho. Tudo que eu falava para fazer, fazia. Tudo que eu falava para compreender, compreendia. Tudo que eu pedia, executava. E agora tá assim, ó, tá virando, né, chapéu velho. Tá sendo mais crítico. Por quê? Porque tá entrando nessa fase aqui. Então, essa mudança daqui para uma potência para frente, da unidade funcional 2 para a unidade funcional 3, vai acontecer e tem o seu start por volta mais ou menos dos seus 5, 6 anos, que é onde a gente tem uma mudança muito brusca de comportamento. Por isso que na escola a gente tem um perfil de aluno diferente. Se eu pegar a educação infantil, eles vão pegar mais trabalhos manuais, mais trabalhos práticos, mais trabalhos repetitivos, eles têm funcionalidade naquilo que eles estão fazendo. A gente hoje acredita que o primeiro ano seja uma fase de integração. O que é essa integração? Eu estou começando a fazer essa passagem de trabalho estruturado. Eu estou tendo uma maior organização da criança, eu tenho uma maior pré-habilidade do desenvolvimento acadêmico dela, eu tenho funções que podem ser recrutadas de uma maneira diferente. Então, o primeiro ano é uma fase de transição. É um período onde essa unidade funcional 2 para 3 está startando. Por que os conteúdos passam a ser mais significativos a partir do segundo aninho, até o chutar pela divisão que a gente tem na maioria das escolas brasileiras? Por que do segundo ano ao quinto ano o estilo de estudo é diferente? Ele não é tão lúdico como era no infantil, mas ele ainda também não é tão abstrato como a gente espera que seja no ensino fundamental 2. Por quê? Porque a criança ela tem maiores habilidades, mas ela ainda tem a necessidade de recrutar esses eixos da unidade funcional 2. Então, de repente, na escola, quando eu vou fazer algum trabalho, por exemplo, para falar do relevo, as escolas vão construir as maquetes.
Quando vai falar dos astros, a gente constrói, né, ou dos planetas, da organização do sistema solar, a gente monta isso, não sei se é politicamente correto, já teve brigas homéricas com relação a isso, né, mas a gente comprava aquelas bolinhas de isopor da menor até a maior, e aí montava o sistema solar com aquelas bolinhas. Né? Quando a gente vai explicar as figuras geométricas, por exemplo, eu estava vendo esses dias numa escola, né, que de vez em quando eu passo por lá para prestar serviço, eles estão fazendo figuras geométricas em 3D agora com bala de goma. Então, eles pegam um palitinho de dente ou palitos maiores de churrasco, eles montam lá o quadrado, o trapézio, né, e tudo mais, e aí depois eles podem comer as balas. Eu não comeria com aquela mão suja passando para lá e para cá, mas eles estão comendo, né? Mas por quê? Porque eles estão nessa fase de construção. Eles têm um lado concreto, mas eles já têm uma nomeação diferente. Porque esses centros de linguagem do lado esquerdo, né, que são duas áreas específicas, que tem no outro desenho aí, o segundo desenho do cérebro colorido para vocês, né? Então, eu tenho 2 centros de linguagem que já estão mais desenvolvidos, né? Que é a área de Wernicke e a área de Broca. Então, eles conseguem visualizar e eles conseguem nomear. De novo, a gente chega no 6º ano. O 6º ano é uma fase de integração de novo. Do mesmo jeito que o primeiro a gente considera a passagem do infantil para o Fundi 1, a gente vai pegar o 6º ano e a gente vai nomear, carinhosamente falando, do Fundi 1 para o Fundi 2. Né? E aí é onde as crianças têm maior dificuldade. Dificilmente a gente não vai escutar uma criança de 6º ano que não tem uma dificuldade. Por quê? Porque supostamente a gente recruta dela uma organização, uma compreensão, uma fala esclarecida, né, e uma dinâmica de atuação que não é mais tão concreta, que já é mais abstrata. Né? Talvez eu não precise sentir o cheiro, eu não preciso mostrar para visualizar, mas essa parte de intelecto, né, com relação às funções executivas, elas já conseguem dar forma a uma determinada instrução. E aí a gente vai assim até o longo da vida, né, chegar à melhor idade, quando, na verdade, esse cérebro ele passa a ter, né, a degeneração de algumas funções. Ele vai lentificando esse trabalho, ele vai, de repente, organizando isso numa velocidade diferente daquilo que era habitual há alguns anos atrás. Certo? Tem alguém que quer falar comigo? Perguntar alguma coisa? Não? Posso continuar? Eu ia falar, Samanta, que eu estou nessa fase que o cérebro já começa a organizar mais lentamente, né? Mais lentamente. Você chegou nos 80 já? Estamos do caminho. O Aguinaldo também, viu, Samanta? O Aguinaldo Chegaram nos 80? Ainda não, ainda não. Não pode. Os nossos testes hoje em dia para avaliação psicométrica, eles estão indo dos 82 anos, 96 anos. Isso significa que a nossa habilidade está estendendo, porque a nossa estimulação é maior. Então, vocês estão fora ainda. Não vem querer chorar, me engana, porque não pode. Viu, alunos? Podem cobrar, porque a memória deles está super boa. Não vem com essa história, não. Vocês podem chegar para eles assim, olha, neurologicamente falando, neuropsicologicamente falando, não é assim, não. Pode passar para o próximo para mim, por favor. Então, juntando tudo isso que é funcional, que é um desenho do que acontece aqui dentro, a gente tem algumas questões em espiral que a gente vai precisar tomar cuidadinho, tá? Pode passar de novo, por favor. É esse enrosco aí, ó. Eu fiz essas duas divisões porque, teoricamente, eu quis mostrar para vocês assim, o funcionamento interno e o funcionamento externo, tá? O que está em verdinho, a gente vai falar de um funcionamento mais interno. É uma coisa que eu não consigo mensurar tão fácil assim. Então, para a gente aprender, existem questões que são biológicas, existem questões que são de neurodesenvolvimento. E eu não tenho uma razão específica para falar que isso acontece. Então, assim, o que eu posso dizer com relação a uma criança com TEA? Por que isso acontece? Não sei. Eu posso ter infinitas teorias, eu posso ter estudo de várias etiologias e eu não vou ter uma resposta certeira para vocês. A única coisa que eu posso te dizer é: existe uma superpotência de trabalho desse cérebro. Então, essa unidade funcional 2 aqui, na maioria das vezes,
ela trabalha de forma muito mais intensa. Por isso que tem essa questão com relação ao barulho excessivo, por isso que tem a seletividade alimentar, por isso que tem essa questão, né, de desconforto dependendo da luminosidade, porque essa unidade 2, a ramificação dela é mais sensível. Mais ou menos assim. Se eu pegar e quiser ir para o interior do estado, eu vou pegar uma rodovia e eu sigo por essa rodovia, certo? Vai chegar um determinado momento que eu começo a verificar as placas. Olha, se você quiser ir para a cidade 1, você vai entrar à direita. Normalmente a gente entra sempre à direita, né, para fazer os retornos. Se você quiser ir para a cidade 2, você vai entrar na segunda entrada. Tem umas placas agora que tem a saída A e B, né? Só para confundir a vida do peão. Então, você sai para aquela que você quer efetivamente chegar. Quando a gente fala de um cérebro, de uma criança dentro do espectro, de um adulto e tudo mais, eu falo muita criança porque na maioria das vezes é a minha realidade, tá? Mas entenda quando eu falo criança, o sujeito, tanto faz a idade. O que acontece? Eu tô nessa rodovia e é como se esse cérebro dentro dessa rodovia tivesse assim, olha, você quer ir para a cidade 1, você pode entrar à direita, você pode entrar à esquerda, você pode entrar na saída B. Ele não tem um caminho certeiro para chegar onde ele tem que chegar. Por isso que tem coisas que são extremamente incômodas para ele em determinado momento, e no segundo momento parece que nunca foi. E aí, de repente, vai ser de novo. Por quê? Porque essa organização que a gente chama de poda neural, ela não aconteceu como deveria. E aí, a mesma informação, ela pode pegar ramificações diferentes. E isso superpotencializa o trabalho dessa unidade funcional 2. Samantha, como eu organizo isso? Então, se eu for falar por aspectos biológicos e funcionais, a gente não organiza. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter manejos para que essa situação não seja adversa para o sujeito na hora que ele estiver exposto a um determinado cenário. Ele pode criar resistência a isso e com o tempo parar de sentir isso dessa forma? Pode. É certeza? Não. E aí foi o que eu falei para vocês lá no começo também. O que é legal dessa área neuro? A gente sabe que pode, que não pode, só que a gente vai criar caminhos e alternativas para sempre conseguir buscar que o sujeito melhore dentro dessas especificidades que possam ser aversivas, né, ou incômodas para ele. Eu vou tentar uma coisa, se não der certo, eu vou tentar outra, se não der certo, eu vou tentar outra, e eu vou tentar remanejar esse funcionamento para que ele consiga ganhos que sejam satisfatórios para ele, tá? Eu nunca posso comparar um indivíduo dentro de um grupo e querer que ele atinja aquele potencial X. O que eu vou fazer é estabelecer o plano de ação para esse indivíduo e querer que ele melhore dentro das potencialidades dele. Eu vou sempre comparar o sujeito com ele mesmo. O sujeito aprendeu a atividade XYZ? Não sei. Ah, mas ele não está fazendo igual o fulaninho. Tá bom, mas ele está com conteúdo maior do que ele estava antes? Ele está desenvolvendo e resolvendo um problema melhor do que ele resolvia antes? Então ele aprendeu. Ele não aprendeu igual ao amiguinho, mas ele aprendeu. Tudo bem? Então essa individuação para a gente é muito importante. Esse olhar para o sujeito como sujeito e entender a funcionalidade dele é importante. Ah, Samantha, mas você não acabou de falar do desenvolvimento em geral? Não tem um parâmetro geral? A gente tem que ter para ter uma ideia de onde a gente quer que o sujeito chegue, né? Então, é uma coisa, uma análise de grupo estimada. Então, seria estimado o quê? Porém, a gente consegue chegar com ele em XYZ ou até mais além, depende do sujeito. A gente não tem uma regra. Então, esses aspectos biológicos eu não tenho controle, tá? Eu tenho como entender e trabalhar com isso. Mas eu não consigo abrir uma pecinha, trocar a pecinha e fazer com que as coisas estejam super bem. Outro aspecto que é muito importante também são os dados emocionais. O sistema límbico da gente, por exemplo, do cérebro, ele atua diretamente na nossa memória. E aí, de vez em quando, a gente fala assim, o carinha, ele não consegue memorizar os dados porque ele tem problema de atenção. Pode ser. Se isso acontecer, é mais algo neurofuncional. Seria mais voltado a questões
de neurodesenvolvimento, de funcionamento cerebral. Agora, pode ser que eu não tenha problema nenhum de atenção, mas que aquele sujeito esteja passando por um momento muito específico da vida dele, que vai recrutar o posicionamento dele de uma outra maneira e ele não vai lembrar do que eu falei. Pega uma criança de 7, 8 anos, por exemplo, que a mãe chega pra gente e fala assim, olha, ele vai ter um irmãozinho. Ele estava super ansioso para ter um irmãozinho. Até a página 2. Vai mexer na rotina dele geral. Ele passou 8 anos da vida dele sendo exclusivo, salve, salve, vai chegar uma criança ali que vai abadernar tudo. Vai ser fácil para ele lidar com isso? Claro que não. Não sei se vai demorar muito tempo para adaptar, mas eu não posso falar que vai ser fácil. Ah, os pais estão se separando. Eles brigavam muito na frente da criança. Vai ser muito melhor que eles se separem porque a atenção vai ser diferente. Ok, pode ser uma possibilidade. Vai ser fácil ele ver uma pessoa dando tchau e não estando no mesmo ambiente que ele está acostumado? Não vai. Vai demorar para ele assimilar tudo isso? Não sei. Mas eu sei que vai interferir. Né? Aconteceu alguma coisa em casa. Eu tive uma vez um aluno, ele era super bonzinho, ele fazia tudo que os professores pediam, super antenado, super inteligente. E eu fui um dia dar uma atividade para ele, ele virou para mim e falou assim, eu não vou fazer nada hoje, você me entendeu? 6º ano, oi. Né? Se fosse na época da minha mãe, na escola, assim, eu entendi, mas eu não tô nem aí. Né? Tem que fazer e pronto, acabou. Ué, tá aqui para fazer o quê? Não era o perfil dele. Falei, você não tá bem, né? Ele falou, não quero falar. Falei, tá bom, não quer falar, não quer falar. Né? Falei, ó, então eu vou tocar atividade com as outras crianças, se você precisar de mim, você me chama. Ele deitou a cabeça, eu dava aula de informática nessa época, né? Que eu acompanhava o desenvolvimento da aprendizagem, mas era um projeto que eu tinha numa escola. E aí ele abaixou a cabeça e ele dormiu. E eu fiquei na minha. Não falei nada. Aí, uma semana depois que eu encontrava com eles, né, semanalmente, ele virou para mim e falou assim, eu preciso te pedir desculpas. Eu falei, por quê? Ele falou assim, aquele dia eu não consegui fazer a sua tarefa, mas depois eu fiz em casa. Falei, tá bom. Falei, eu só fiquei preocupada porque eu não entendi o que tinha acontecido. Falei, mas eu espero que você esteja melhor. Ele falou, não, sabe o que é? Aquele dia anterior, na noite anterior, eu tinha passado a noite inteira na delegacia. Meu pai não chegou bem em casa, bateu na minha mãe e a gente foi parar na delegacia. E aí eu não consegui dormir. Eu vou falar o quê para esse sujeito? É um mau aluno? Não é. Já pensou em brigar com ele justo naquele dia? Ele acabou de passar por um cenário de agressividade, eu ia ser mais uma pessoa agressiva na vida dele? Não perguntei nada para ele na semana seguinte. Mas ele se sentiu autorizado por ele mesmo a chegar para mim e contar o que aconteceu. Por quê? Porque emocionalmente falando, eu soube esperar o tempo dele de organizar essas informações dele. Então, pega muito esse lado emocional? Pega. Não sei a proporção, porque eu acho, né, que a gente não vai conseguir fazer uma enquete tão rápido assim, mas, por exemplo, levantem só a mãozinha para mim, tá? Quem é que gosta de matemática aqui? Só eu. Olha que peste. 3. Tamo bem, então, ó. Tá melhorando. Ó, mais um lá, ó. Parecia uma mãozinha bonitinha ali do lado, ó. Você sabia que eu sou da área de humanas mesmo. Oi? Eu sou da área de humanas mesmo. Não sou muito boa com exatos. É. Mas você sabe que tem uma explicação bem lógica para isso, né? De humanas e exatas, mas aí eu vou explicar agora. A matemática não tem conteúdo difícil. O conteúdo da matemática, se a gente pegar, ela é muito simples, ou ela não é. O difícil da matemática é o controle emocional que a gente tem com ela. Porque não é nada fácil encontrar com uma pessoa aleatória na minha frente e falar assim, você errou, apaga e arruma. Você não conseguiu fazer isso daqui, faz de novo. Tanto é que, na maioria das vezes, a gente não tem boas recordações da professora de matemática. Por quê? Porque a gente tem a percepção de que ela era mais brava, de que ela era mais rígida, de que ela era menos tolerante. Mas por quê? Porque ela era mais objetiva e ela não tinha dedos para chegar para a gente e falar assim, olha, não é bem assim, até aqui a sua construção está certa, vamos tentar arrumar só esse pedacinho. Ou é, ou não é. Então, a maioria das pessoas
que possui uma grande dificuldade relacionada à matemática, é mais uma questão emocional do que uma questão técnica em si. Claro, tem a bagagem técnica? Tem, mas não é uma vertente direta que é só por causa de conteúdo. Então, quem gostar de matemática, é um prato cheio estudar sobre esse tema que a gente chama no mercado de matemática emocional. Vira e mexe, ele está em alta de novo para a gente estudar e pesquisar. Certo? E aí, falando dessa parte interna ainda, a gente tem esses aspectos pedagógicos. E aqui, quando a gente fala dos aspectos pedagógicos, a gente vai falar dessa aproximação do que a gente deseja repassar para o sujeito e de como ele vai conseguir assimilar isso. Sendo o mais generalista possível, tá? Para a gente não entrar em tantos pormenores. Toda criança vai bem numa escola tradicional? Não vai. Tem criança que, se eu colocar o perfil de uma escola tradicional, vou falar aqui da minha região, né? Que tem aula de manhã e à tarde, que chega no período de sábado, tem as provas preparatórias lá para o vestibular, e no domingo tem atividades diversificadas de literatura, tem criança que vai ser um parto. Eu trabalho com alguns atletas aqui no consultório. Fala para um atleta que ele tem que ficar estudando o dia inteiro. Não rola. A potência de trabalho dele, o viés de trabalho dele, acaba sendo outro. Ele tem uma maior habilidade em outras áreas. Vou colocar esse cara numa escola tradicional salve-salve? Vai dar ruim. Vamos falar da escola construtivista. Né? A escola construtivista, por exemplo, ela tem a tendência a ser algo mais prático, ela tem a tendência de ter uma interdisciplinaridade maior. Toda criança vai bem nesse processo? Não vai. Por quê? Porque, de repente, ela não tem as características que possam ser mais produtivas nesse contexto. Toda atividade prática vai funcionar? Não sei. Eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, na minha época, quando o professor colocava alguma coisa na lousa, quando ele expunha alguma coisa de desenho, eu era capaz de descrever onde que ele tinha feito isso, que desenho que ele tinha feito, que cor que ele tinha feito. Porque eu sou uma pessoa muito visual. Né? Tinham pessoas do meu lado que não faziam anotação de uma coisinha. Eu tinha um amigo da escola que eu tinha vontade de matá-lo, porque ele não fazia uma anotação. Ele não prestava atenção em uma aula. E quando você perguntava as coisas dele, quando a gente perguntava para ele o que tinha acontecido, ele falava: você não escutou o que a professora falou? Eu falei: como assim? Ó, ela falou isso em tal dia. A fala dela entrava muito melhor para ele apreender esses conteúdos do que a parte visual. Então, eu também preciso me atentar a quais são essas variáveis que são mais significativas para o sujeito. Nem todo mundo vai conseguir se adaptar a um sistema único. Nem todos vão ter as mesmas habilidades. Nem todos vão acessar as mesmas informações do mesmo jeito. Combinado? E aí, tirando essa parte, né, do que acontece aqui dentro, a gente vai para uma outra vertente não menos importante, que ela chega a ser um pouco mais emocional, vamos dizer assim, né? A gente vai pegar aquele eixo do meiozinho emocional lá e a gente vai tentar destrinchar. Toda criança, ela tem o que a gente chama de pré-habilidades, né? Todo adolescente tem pré-habilidades. Então, todo adolescente vai passar, por exemplo, pelo que a gente chama de síndrome de Deus. O que é síndrome de Deus? Ele pode, ele consegue, ele tem o controle, ele tem o domínio. Por quê? Porque, teoricamente, essa parte de função executiva e de planejamento, para ele, é uma coisa que é mais interna do que externa. Dificilmente ele vai ouvir o que eu vou falar para ele. Por quê? Porque ele está fazendo esse processo de ideação próprio. Faz parte dele. É uma pré-habilidade dele naquele momento. Uma criança, por exemplo, que vai para o processo de alfabetização, é uma pré-habilidade, por exemplo, a ter organização espacial. Por quê? Porque senão ela não vai conseguir escrever. Pode ser que ela até consiga ler, mas talvez a escrita dela entre em dificuldade. Por quê? Porque eu preciso de uma organização espacial. Se eu pegar a letra cursiva, por exemplo, o L e o E, o que vai alterar? O tamanho da letra. Uma é maior, a outra é menor. Né? Se eu pegar a letra imprensa, né? Ou o que a gente chama de letra bastão. Se eu pegar o P e se eu pegar o P nem tanto, o P e o Q, acho que é mais fácil essa. O que vai mudar? O lado da bolinha.
A perninha continua para baixo, do lado da bolinha. Então, é uma pré-habilidade da alfabetização, por exemplo, a organização espacial. Se eu não tiver isso, fica mais difícil para a próxima etapa. Eu não consigo ensinar uma continha de matemática para criança se ela não tiver o processo de classificação, de agrupamento, por exemplo. Se ela não souber o que é mais, quantitativamente falando, o que é menos, não adianta eu colocar as operações de adição e subtração. Não vai rolar. Por quê? Ela não tem ideia de quantidade, como é que ela vai fazer uma operação? Então, essas pré-habilidades são algo que a gente precisa investigar. Então, para a criança aprender o próximo passo, eu preciso ter a certeza de que o anterior está consolidado. É uma escadinha. Se o anterior está consolidado, eu consigo fazer o próximo. Consolidou? Eu vou para o próximo. Consolidou? Eu vou para o próximo. E assim eu vou subindo, que é o que a gente chama de aprendizagem espiral. Tudo bem? Temos a parte de motivação, e aí a gente tem dois tipos. Eu tenho a motivação extrínseca e eu tenho a motivação intrínseca. Então, tem pessoas que gostam de fazer aquilo porque gostam. Tem crianças que gostam de estudar. Tem adolescentes que gostam de estudar. E aí eu tô falando de uma motivação intrínseca. Para ele é legal isso. Ele se sente feliz dentro desse contexto. É agradável, por exemplo, crianças com altas habilidades são assim. É agradável ele ser desafiado. Quanto mais difícil for aquilo que ele precisa passar, mais ele vai se empenhar. E eu tenho a motivação extrínseca, que é qual? Aquele velho ditado, sabe? Se você passar de ano, eu te dou um presente. Por que você vai para a escola? Porque meu pai manda. Mas por quê, então? Porque se eu não for, eu não vou poder jogar videogame. É uma motivação? É. Para ele faz sentido? Tudo bem, ele tem uma razão para estar lá. De qualquer maneira, sendo extrínseca, sendo intrínseca, eu preciso ter um motivo que me faça me empenhar em adquirir um novo conteúdo. Quer seja ele acadêmico ou não. Tem pessoas que você pergunta assim, você quer aprender a dirigir? Não. Por quê? Porque não precisa. Hoje em dia é tão mais fácil o transporte, pega um Uber. Eu vou colocar esse cara no volante? Vou. Ele já mostrou para mim que ele não quer. Diferente, por exemplo, tem alguém da família que adoeceu. Eu preciso, de repente, transportar essa pessoa para tratamento de um lugar para o outro. Ele pode virar para mim e falar, não queria aprender a dirigir, mas eu vou aprender porque eu tenho que ajudar a pessoa fulano tal a fazer esse deslocamento. É uma motivação. Interna? Não, externa. Mas é uma motivação, ele vai fazer. Então, de forma individual, né? Ou de forma necessária por alguma coisa do lado de fora, motivação vai ser motivação e ela é importante. A ausência dela me traz problemas, tá? Me traz dificuldades dentro dessa área de aprendizagem. E por último, não menos importante, a questão da mediação. A gente não sabe fazer coisas sozinho. Nosso cérebro não é preparado e programado para ter uma data X para ele começar a executar uma ação. Eu preciso aprender isso de alguma forma, né? Eu preciso imitar alguém, eu preciso ter a segurança de que tem alguém ali para me orientar caso eu precise. Eu preciso ter a quem recorrer para perguntar alguma coisa. Eu preciso de alguém de vez em quando, com essa minha motivação cair, vir alguém me dar um jatinho de ânimo para isso. Eu preciso me sentir, entre aspas, acolhido para que isso aconteça. Tá bom? Vamos para a próxima? E aí, assim, ó, eu linkei um monte de coisas para vocês, mas aí, como a gente já falou sobre isso, eu vou não me estender, né, para ler um por um para vocês, mas tem esse material, acabei disponibilizando para o professor Aguinaldo, a professora Maria do Carmo também acho que tem, então vocês fiquem à vontade para pegá-lo, tá? Então, vocês podem usá-lo da melhor forma possível, mas aí eu linkei exatamente essas dimensões que eu acabei explicando para vocês, ó. Dimensão emocional é importante para o nosso cérebro aprender. Então, é fundamental eu entender como isso funciona. A motivação, essas questões de ambiente adversas, essa questão do processo de imitação, né? Então, eu estar preparado para receber uma informação, eu ter uma predisposição para estar junto com essa pessoa que vai ser mediadora. Eu já peguei casos de crianças, por exemplo, que não iam bem numa determinada disciplina porque teve, né, um quiprocó com algum professor lá, e por não gostar do professor,
não conseguia fazer atividade. Por ter alguma questão dentro da sala de aula com alguns amigos, não queria mais ir para a escola, né? Então, essa questão emocional, ela é muito forte. Pode passar de novo para mim, por favor. A questão pedagógica, dessa interação com relação à mediação, né? Então, é importante eu estar falando para esse sujeito que ele está conseguindo, que ele não está conseguindo, principalmente o que ele está conseguindo. Porque se eu pego um carinha que ele não consegue, eu falo que ele não conseguiu, ele não conseguiu, ele não conseguiu, por um processo emocional de não lidar com frustração, ele para de fazer. Então, é legal eu caminhar junto com ele e eu expor para ele esses passos que ele vem galgando e o que ele está construindo com isso. Né? O quanto ele está adquirindo de maior funcionalidade dentro, né, do contexto onde ele está inserido. Né? O estilo de aprendizagem, a gente já falou também. E aí, a única coisa que eu vou pedir para vocês tomarem muito cuidado é nessa questão de interação. Né? Parece que não, mas nós somos seres relacionais. Um professor muito distante, ele distancia essa pessoa e é mais difícil acessar. Não é ser meloso, né? Mas é entender que eu estou olhando para aquele indivíduo que eu estou percebendo de alguma forma, tá? Então, eu vou pegar pela minha época. Né? Na minha época, se eu falar assim, quem que a professora lembrava da sala? Ou eram das pessoas que tinham maior rendimento, ou eram daquelas pessoas indisciplinadas porque atrapalhava a vida alheia. Os alunos medianos, ninguém nem sabia o nome. Isso é legal para eles? Claro que não. Posso ter perdido várias potências por não terem sido reconhecidos na época que deveriam, tá? Então, olha para cada serzinho, né, como ser super importante para ele ter todos esses parâmetros de se desenvolver cada vez mais. Estou falando da escola porque a gente está falando de neuroeducação, mas isso serve para a vida, tá? Para funcionário, para amigo, para familiar. Cada um tem que ter um pedacinho especial para a gente conseguir fazer esse cara ascender nas suas potencialidades. Mais um, por favor. E aí, os estudos mais novinhos que a gente tem no mercado, que tá um bom maluco, né? Que é essa parte da nutrição e do sono. Então, os distúrbios de sono estão pegando muito pesado com relação à forma como esse indivíduo vem se desempenhando dentro do contexto acadêmico, até por uma questão midiática e eletrônica, né? É normal a gente pegar uma criança de, sei lá, 8 anos de idade e falar que foi dormir meia-noite porque estava assistindo TikTok. Não é nem para a idade deles, mas eles estão lá, né? Então, é esperado, por exemplo, que uma criança, sei lá, de 5 anos tenha acesso ao celular e trabalhe com ele muito melhor que muita gente aí. Então, isso alterando o padrão de sono, o ciclo do sono, é uma coisa muito difícil hoje em dia, né, para a gente conseguir regular. E é importante, porque o sono é a consolidação dos dados que foram enviados para a memória, por exemplo, né? Então, eu preciso ter um ciclo de sono adequado, eu preciso ter aquela rotina de sono. Então, isso é uma coisa que, na maioria das vezes, a gente está até entrando em conflito com muitos pais com relação a isso. E com relação à nutrição, tem a ver com a alimentação, e tem estudos falando, né, sobre determinadas vitaminas que hoje talvez não estejam tão presentes na alimentação saudável, que podem impactar isso diretamente falando. Tá? Então, eu coloquei esses dois porque hoje em dia são os estudos que a gente tem com maior frequência dentro dessas questões. Tá bom? Mais um, Esse vídeo aí, eu acho que é o vídeo da vida para gente que trabalha em escola. Né? O nome dele é Aprendendo a Aprender. E ele vai falar direitinho de tudo isso que a gente combinou, né? Que eu acabei conversando com vocês. Então, ele fala do poder da mediação, ele fala do poder da motivação, ele fala do poder dessas questões de desenvolvimento emocional, ele fala dessas habilidades, né, visoconstrutivas, efetivamente falando. Então, ele é um vídeo lindo para ser visto. Né? Eu só não sei se vai dar tempo de vê-lo, porque a gente tem 6 minutos, né? Mas aí depois, qualquer coisa, a gente deixa para eles em casa como tarefa, né? E aí eles assistem isso para a gente, tá? E aí, por último, tem os livrozinhos que eu fiz esse apanhado geral para vocês, né? Então,
tem esse neuropsicologia aplicada ao desenvolvimento, que ele vai falar dessas áreas que são avaliadas dentro da neuropsicologia, então aspectos motores, de linguagem, de compreensão, de organização visoespacial, de linguagem, habilidades escolares. Então, ele é um apanhado de atividades que a gente acaba fazendo e fala dos conceitos de cada um. E esse como o cérebro aprende, né, que também traz toda essa estrutura e as variáveis, que eu acabei dando uma pincelada aqui para vocês, né, do que poderia estar literalmente interferindo nesse processo de neuroeducação. Tá bom? Bro, eu juro que eu pensei que eu ia falar menos. A gente tem 5 minutinhos só para eu tirar dúvidas. Posso ficar um pouco mais, aí eu não sei como que é o ritmo de vocês. Mas agora eu queria escutar um pouquinho de vocês. O que vocês acharam, o que vocês têm de curiosidade, para eu tentar aproximar tudo isso. Ô, Samantha, eu vou te contar uma coisa. Eu estava pensando aqui, né? Quando você falou das crianças, né, você falou assim, tem as crianças que foram, que eram boas, aí eram elogiadas, as que eram ruins eram indisciplinadas, e as intermediárias, né, Ficou. ficaram, passaram, né? Eu tive, só para complementar aí, eu me lembrei na hora, de uma professora de língua portuguesa que eu tive, que reforçava só meu lado negativo, né? O tempo inteiro ela reforçou meu lado negativo. Então, eu me lembro, por exemplo, de hoje ter que escrever alguma coisa com a palavra exceção e não saber escrever a palavra exceção, porque ficou marcada na minha mente tanto reforço negativo que ela fazia, né? E uma outra coisa que eu sempre conto para os alunos, na hora que você falou, eu me lembrei também. Eu tive um aluno na pré-escola, acho que tinha 5 anos, 6 anos, o menino, não me lembro, que ele toda hora, toda semana, ele perguntava palavras em inglês. Ele recortava as coisas dos jornais, porque era o material que a gente tinha naquela época, 30 anos atrás, 40 anos, e eu pensava, o que que esse menino quer saber com palavras em inglês, né? Depois de 20 anos, eu encontrei esse menino na rua e as palavras que ele perguntava em inglês, todas elas se referiam à construção, closet, sei lá, tudo em inglês. E depois eu me encontrei com ele, ele falou assim, eu perguntei para ele, falei, você estudou o quê? Ele falou, eu sou arquiteto. Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente soubesse, né, tudo isso que você explicou há 30 anos atrás, talvez a gente não tivesse cometido tantos erros com os alunos como cometemos, né? Mas assim, eu acho que poderia ser considerado uma falha, mas, por exemplo, vou pegar o seu primeiro exemplo com relação à sua professora, certo? Por mais que ela tenha, entre aspas, te colocado sob pressão em um determinado momento, você criou uma motivação intrínseca muito grande e você entrou para a área do quê, minha amiga? Pois é, da docência. Você Olha precisou que provar para ela que ironia. você conseguisse, não é ironia, não, né? Isso é fundamentado. Foi uma motivação. Então, é difícil a gente parametrizar o que é certo e o que é errado. Hoje, o que a gente pode fazer assim é o que funciona e não funciona. Está funcionando? Então, a gente vai apimentando. Não está funcionando? Então, vamos recalcular a rota? Mas a gente tira esse peso do certo e errado. A gente coloca hoje assim, está dando resultado? Se está dando resultado, a gente vai por esse caminho. Não está dando resultado? Então a gente troca. Independente se for certo ou errado. Aguinaldo, acho que a gente ficaria aqui um tempão, né? Eu queria comentar, eu queria comentar. Pelo amor de Deus, fala aí, Samantha, Aguinaldo. eu adorei, assim, é uma aula deliciosa, você fala com paixão, né? Então, acho que isso nos atrai, a gente fica preso no assunto. E olha que você está falando de uma coisa que ela é muito densa, né? É muito densa. E assim, é muito interessante, porque assim, desde o meu mestrado, eu sou estudante do pensamento complexo, eu estudo Edgar Morin. E aí eu começo a lembrar, né, das coisas que eu vi, principalmente no mestrado, quando eu comecei a me aprofundar nisso. E aí você traz uma coisa que é estritamente biológica, que é um órgão, né, um sistema nervoso central que cuida da gente, né, que faz a gente funcionar, que é uma coisa puramente biológica. É biológico.
E aí a gente precisa ter um entendimento. Você mostra lá naquele desenho, né? Onde está cada parte, tudo mais, esse córtex pré-frontal. Eu falava, trabalhei com meninos e adolescentes em conflito com a lei, então eu tentava trabalhar com eles, com as famílias, para eles entenderem que nesse momento da adolescência a gente faz as coisas erradas, porque o córtex ainda não está É perfeitamente daqui para formado. cá. Então, assim, ainda que a gente saiba de todo esse construto que é biológico, você traz uma coisa muito importante, você traz esse peso dos outros elementos, que para mim são fundamentais, não são superiores a isso. Você precisa entender a parte biológica também, para saber como funciona, mas o quanto que, falando no lugar do professor, a gente precisa entender que as questões relacionais e culturais, elas são importantíssimas nesse processo. E assim, o quanto que essa questão biológica, ela se entrelaça também com a importância que a gente tem que ter, que a gente tem que dar para um princípio da incerteza, quer dizer, você falou disso, vai dar certo? Não sei. Vai A acontecer? gente Não tenta. sei. E essa incerteza é uma coisa presente a todo momento na nossa vida como professor, né? E quando a gente pensa dessa forma e entende, toma consciência disso, fica mais leve o nosso trabalho, né? Sim. E já vou acabar, tá? Aí você Imagina. fala de uma coisa que é muito importante da questão da unidade e da diversidade. Você entender que o sujeito ele é único dentro de uma diversidade, mas essa diversidade é que vai ajudar ele a se constituir como sujeito único. E o professor ter essa consciência para além do biológico é muito importante. E por fim, e tem muito mais coisa, mas por fim, o quanto faz diferença a presença do professor e da professora, a presença acolhedora, né? De acolher, como a Maria do Carmo falou aí, do trauma que ficou da palavra exceção, e acima de tudo, da presença inspiradora do professor e da professora, né? Você é inspiradora, menina, você inspira as Muito pessoas, obrigada. viu? Muito obrigado, Tive muito bons professores. obrigado. Muito bom. Ai, Gina, eu que agradeço vocês, né, pela oportunidade, né? Também ficaria horas aqui, porque eu tenho sérios problemas como uma docente raiz, né, de ficar falando, 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 né? Mas eu espero ter atendido pelo menos um pouquinho, né, da expectativa de vocês e do tema que vocês levantaram como propósito, né? Eu deixei os meus contatos por aí, se vocês precisarem de alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida e de repente, né, por questões emocionais, não se expuseram aqui também, Samantha, eu já né? quero deixar um convite para você voltar, para a gente Ponto. aprofundar alguma coisa disso, né, Maria do Carmo? Não já, mas a gente pensar É o futuramente, maior quando, prazer. né, que os alunos estiverem mais amadurecidos na questão da formação, trazê-los para uma outra conversa mais aprofundada. Se você quiser, né, e Claro, fizer essa gentileza, eu gostaria muito, muito mesmo, estou muito por mesmo. aqui, Tá bom? Ó, sempre ó, presente. Samantha, uma aluna nossa, a Maikiele, ela deixou aqui um comentário dizendo o seguinte, ó. Nossa, fiquei com vontade de aprender ainda mais sobre esse assunto. Tenho uma filha de 7 anos e sou professora, então trabalho com crianças, adolescentes e adultos. E atualmente, né, temos muitas dificuldades com essa questão de comportamento, como citou. Se souber mais, se souber mais sobre saber, se souber mais, saberemos como lidar. Super amei esse conhecimento de hoje. Que bom. Olha só. Que beleza. Fiquei Agnaldo, feliz. vai ter que trazer essa manta de novo. Não vai ter jeito, Não, viu, tem que Agnaldo? trazer. Para mim já Mas está aí, só para convidado. acalentar o coraçãozinho dela, pede para ela procurar agora estudar sobre regulação emocional. Pronto, tá dado o Ela recado aí, vai, né, ela vai Kelly? entender bastante coisa que acontece nessa idade. É. Muito bom. Samantha, queria muito te agradecer, viu? Muito obrigada pela Imagina, oportunidade, viu? Em nome do obrigada a Centro vocês. Universitário Instituto Mix, a gente está agradecendo muito a sua presença, desejando que você volte muitas vezes, né? Queria agradecer aos alunos também pela participação na nossa palestra de hoje, e o meu parceiro Aguinaldo, aí passo a palavra para ele encerrar o evento. Ó, beijo. O Obrigada, Carmo, amor. olha, obrigado pela sua, né, por você ter indicado a Samantha e trazido a Samantha, né? Foi uma experiência, né, fantástica mesmo.
Vou ler esses livros, vou colocar na fila da minha leitura. Preciso me informar. Mas olha, Samantha, muito obrigado também, né? Que Deus te abençoe aí nessa caminhada, essa trajetória sua, tá? Que continue sendo essa pessoa inspiradora que eu senti hoje aqui. Muito obrigado. Pessoal, alunos, alunas, queridos, queridas, muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos ainda mais 2 encontros nesse mês. Semana que vem, nós falaremos de um tema essencial, muito importante, que vai ser a questão do racismo. Temos uma convidada muito especial também, que é a Maria do Carmo, que indicou, então a gente boa. E no final, na última semana, a Maria do Carmo que vai fazer a palestra, né, para encerrar aí esse período nosso aqui de encontros. Muito obrigado mais uma vez, tá? Não percam, então, estejam junto com a gente, continuem firmes aí no processo de formação, se encontrando com a gente. E a gente se vê logo, logo, tá bom? Do Carmo, obrigado, Por Samantha. motivação intrínseca ou extrínseca, né? É isso. Certeza, Samantha. Obrigado, queridas. Obrigado, queridos. Tudo de bom para vocês, Tchau, viu? gente. Obrigada, viu? Foi um prazer estar Ah. com vocês.